Dívidas, frequência e prosperidade. O que aprendi com Hélio Couto. Esta voz que você ouve é gerada por inteligência artificial, mas o que ela carrega é intensamente humano. Aqui não se fala de teorias distantes, mas de vivências profundas. De dores que se transformam em portais. De aprendizados que nascem do silêncio interior. A experiência que compartilho agora é real, única e intransferível porque só quem atravessa a própria sombra sabe o valor da luz. Foram 3 meses mergulhado nas palestras, cursos e conteúdos do professor Hélio Couto. E o que encontrei não foi apenas conhecimento, mas um chamado à expansão, uma quebra de paradigmas que me arrancou das certezas e me colocou diante do invisível. Prepare-se. Você está prestes a atravessar dimensões que não se enxergam com os olhos, mas que transformam tudo quando passam a ser sentidas com a alma. Quando entendi que a dívida é frequencial. Durante muito tempo, eu vi as dívidas como um problema apenas financeiro. Era uma conta a pagar, um número vermelho, um atraso. Mas após mergulhar nos estudos do professor Hélio Couto, descobri uma verdade que me desestabilizou e depois, me libertou. As dívidas são reflexo de um padrão vibracional. A dívida é uma manifestação de desequilíbrio no campo energético. É uma frequência que emite escassez, medo, culpa, apego e até punição inconsciente. Eu não devia apenas ao banco, eu estava em débito comigo mesma, com minha essência, com minha expansão. Com o tempo e a prática da ressonância harmônica, tudo começou a se reorganizar. Meus pensamentos, minhas crenças sobre dinheiro, e sobretudo, meu relacionamento emocional com as finanças. Hoje, compartilho o que aprendi. Dívidas começam na mente. As dívidas que vemos no extrato bancário começam muito antes da fatura. Elas nascem da mente, mais especificamente, das crenças limitantes sobre dinheiro, merecimento e sobrevivência. Nos estudos com Hélio Couto, percebi como o arquétipo da escassez domina muitas pessoas. Eu repetia frases como: dinheiro some da minha mão. Não consigo sair do vermelho. Tenho medo de prosperar e perder tudo depois. Essas afirmações são comandos para o campo vibracional. E o universo responde na mesma frequência. A mente acredita, sente e cria. O corpo sente e vibra. E a realidade apenas reflete a vibração dominante. Quando comecei a identificar esses pensamentos automáticos, percebi que as dívidas externas eram apenas sintomas de uma dívida interna. Falta de confiança, falta de alinhamento, falta de visão abundante. A culpa alimenta o ciclo de dívida. Por muito tempo, vivi sentindo culpa por dever, culpa por não ter controle, culpa por errar, culpa por fracassar. Mas como Hélio Couto ensina, a culpa é um estado vibracional que retroalimenta a própria dívida. Quanto mais culpa, mais punição inconsciente. E quanto mais punição, menos liberdade para criar prosperidade. A energia da dívida é densa e a culpa torna tudo mais pesado. Quando entendi isso, comecei a trabalhar o perdão vibracional. Me perdoei pelos erros financeiros, pelas escolhas mal feitas, pelos excessos. E o campo começou a mudar. Liberar a culpa foi o primeiro passo para começar a sair do buraco. Porque você não atrai solução vibrando punição. O apego à dívida também te prende. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas criam identidade em torno da dívida. Se acostumam com o papel de quem sempre deve. Vivem se justificando, se explicando, se escondendo atrás do caos financeiro. Nos estudos, percebi que isso também era um arquétipo vibracional, o da prisão emocional. A dívida se torna um escudo, um motivo para não se arriscar, para não crescer, para não se responsabilizar por uma vida plena. Soltar a dívida começa por soltar o apego ao papel de devedor. Eu precisei me ver além disso. Entender que a dívida não era parte da minha identidade. Hoje, sei que não devo me definir pelos boletos, mas pela minha frequência. O dinheiro não some. Ele obedece. Meu dinheiro some. Ganhei e não sei para onde foi. Essas frases já foram parte do meu vocabulário. Mas após assistir palestras de Hélio Couto sobre prosperidade e escassez, compreendi uma verdade brutal. O dinheiro não some, ele obedece. Ele segue a sua vibração. Se você vibra medo, ele foge. Se você vibra merecimento, ele se aproxima. Se você vibra rejeição, ele se esconde. Comecei a observar como eu tratava o dinheiro. Com descuido, medo e ansiedade. E foi aí que entendi.
ele só refletia o que eu sentia. Reverenciar o dinheiro, cuidar dele, agradecer, valorizar. Foram práticas simples, mas que mudaram radicalmente meu campo financeiro. Prosperidade é um campo de ordem. Nos cursos, Hélio Couto repete: o universo é um sistema de ordem. E o dinheiro só permanece onde há organização e coerência. Eu percebia que queria prosperidade, mas vivia em caos interno. Emoções desorganizadas, hábitos descontrolados, energia fragmentada. Comecei a entender que atrair dinheiro é atrair ordem. É colocar minha casa interna em harmonia. É alinhar ações, pensamentos e emoções com o que desejo. Aprendi a organizar o que eu podia. Minhas emoções, minha fala, minha gratidão. E quando a vibração interna se ordena, o campo responde com oportunidades reais. Escolher soltar a dívida é acolher a prosperidade. Eu achava que sair da dívida era uma questão de pagar tudo. Mas percebi que era uma questão de soltar vibracionalmente aquilo que me ligava a ela. Comecei a liberar ressentimentos com dinheiro, pessoas, bancos, escolhas. Parei de me castigar internamente. E, aos poucos, a prosperidade começou a encontrar brechas para entrar. Soltar a dívida é escolher a expansão. É declarar: eu não pertenço mais a esse ciclo. E isso exige coragem. Mas é libertador. A abundância é uma consequência da sua disposição em deixar o velho ir. As infinitas possibilidades acontecem na vibração certa. Hoje, continuo estudando, ouvindo Hélio Couto, praticando a ressonância. Não porque estou presa a um método, mas porque reconheci um caminho que ressoa com a minha transformação. A prosperidade continua sendo construída. Não só na conta, mas na alma. Percebo oportunidades onde antes só via bloqueios. Vejo caminhos onde antes havia medo. E compreendo que viver em abundância é viver com consciência. As possibilidades são infinitas. Mas só se revelam para quem alinha sua vibração com o que deseja viver. Há liberdade de viver sem medo. Hoje eu entendo que não estou mais em dívida. Nem com o banco. Nem com a vida. Nem comigo. Porque tomei consciência. E quando a consciência muda, a realidade obedece. Sigo em expansão. Sigo aprendendo. Mas agora com leveza. E com a certeza de que a verdadeira riqueza nasce de dentro. Para saber mais sobre as palestras e cursos, acesse o site oficial do Hélio Couto. Gostou? Curte. Compartilhe. Comente.